Olá, irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje estamos aqui no nosso terceira parte, A nossa terceira parte do nosso estudo, muito superficial, eu entendo, mas eu espero que o Espírito de Deus, ele fale muito mais, Ele vai ensinar para vocês muito mais quando vocês consultar a palavra de Deus. Quem não é inscrito, se inscreva no canal, E você também compartilhe esse vídeo, compartilha, deixa o joinha, tá bom? É tudo gratuito aqui, nós fazemos por amor a obra do Senhor. Hoje eu quero falar, nesse terceiro áudio aqui, eu quero falar sobre a oração feita de joelho, a oração feita de pé, a oração de joelho, a oração de pé, oração deitado e oração prostrado. São 4 tipos de orações que nós vamos estar comentando aqui rapidamente, para que você venha a entender um pouquinho mais, Tem gente que fala assim: pastor, eu tenho um problema aqui no joelho e eu não posso orar ajoelhado. E aí, pastor? Deus vai ouvir minha oração? Claro que vai. Claro que vai, Se você ora em pé, você ora ajoelhado. Nós vemos aqui, vamos lá. Livro de 1 Reis, vamos falar do profeta Elias, falamos dele nos 2 vídeos, então vamos falar hoje para estar encerrando, No capítulo 18, versículo 42, depois de um grande milagre que você já deve ter lido, eu espero que você já tenha lido, Vamos lá, 18, 42 de 1 Reis diz assim: subiu Acabe a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e, inclinando-se por terra, meteu o rosto entre os joelhos. Aqui foi uma oração que Elias foi fazer. Agora, irmãos, olha só a situação do grande profeta Elias. Eu quero chamar a sua atenção para que você agora imagine comigo. Olha só. Ele se inclinou por terra, Meteu o rosto entre os joelhos. Agora você veja bem como estava o grande profeta. Um homem que orava e Deus respondia de imediato, e agora ele vem nesse sinal. Então eu quero que você entenda que quando você ora de joelhos, você está se humilhando perante Deus. E nós temos aí bastantes exemplos, Daniel capítulo 6, versículo 10, Daniel 6, 10, quando ele soube do que o rei tinha feito lá, o trato, tinha assinado o papel, tinha carimbado o papel. Então a Bíblia fala assim que ele sobe ao seu quarto, que estava com a janela para o lado de Jerusalém, a janela aberta, e ele se coloca de joelho e ele vai orar ao Senhor. A gente vê que Esdras, lá no capítulo 9, versículo 5, ele também se coloca de joelho. A gente percebe que Salomão, em 1 Reis, capítulo 8, versículo 54 a seguir, depois de edificar o grande templo para o Senhor, ele se coloca de joelho, e todo Israel se coloca de joelho. A gente percebe que Jesus várias vezes também orou de joelho. E o que quer dizer a oração de joelho? A oração de joelho, ela quer dizer humilhação, você se humilhar perante o Senhor. Mas Deus só ouve esse tipo de oração? Não. Teve alguém que orou em pé? Sim, teve. Lucas, capítulo 18, versículo 13, a Bíblia fala sobre o publicano. Capítulo 18, versículo 3 de Lucas, o publicano, que subiram 2 homens ao templo para orar, E um deles se engrandecia, E se engrandecia, tal. E a Bíblia fala que o outro estava orando o quê? O publicano estava orando em pé. E Deus ouviu a sua oração. Então Deus ouve a oração de joelhos e Deus ouve a oração em pé. Mas pastor, e aqueles dias que eu estou muito cansado, que eu recebo a campanha, lá por volta da 00:30, e eu oro deitado, eu posso orar deitado? Sim, pode. Alguém, pastor, já orou deitado? Sim. Lá no livro de Isaías, no capítulo 38, a partir do versículo 2, a gente vemos a história de Ezequias, que estava enfermo. E quando o profeta Isaías entrou dizendo assim: põe em ordem a sua casa, porque você não viverá. E o profeta sai, então a Bíblia fala que ele se vira para o outro lado
e faz uma pequena oração perante o Senhor, dizendo: Senhor, lembra-se que andei nos teus caminhos todos os dias e o que eu fiz aos postes ídolos. E ele faz a sua oração, e a Bíblia fala que Deus então lá no átrio, Deus vai e fala com Isaías: volta, porque eu acrescentei para ele 15 anos na sua vida, né? Então Deus ouve a oração de joelhos, Deus ouve a oração em pé, Deus ouve a oração deitado. Mas o que é prostrado, né? O que é prostrado, pastor? Prostrado é quando você se lança por inteiro, você se lança aos pés de alguém. Ou seja, você deita aos pés de alguém. Ali você está prostrado. E teve alguém, pastor, que se prostrou? Sim, teve. Vocês lembram da história de Jairo? Marcos capítulo 5, versículo 22. Ó, irmão, as referências estão aparecendo aí. Eu poderia estar abrindo a Bíblia aqui e lendo, mas só que o nosso tempo é muito curto. Entendeu? Então o que eu quero? Eu quero que você depois, você pegue esses versículos, você folheie a sua Bíblia, tá? Vai lá, acha a história, veja se o pastor falou a verdade. Então prostrado foi quando Jairo, ele precisava do milagre na sua filha, que estava enferma, estava à beira da morte, e Jesus foi lá e até a ressuscitou, né? E a Bíblia fala assim que ele chegou e prostrou-se, ou seja, ele se lançou aos pés do Senhor. Amém? Então existe todas essas formas de orar. Pastor, e qual é a diferença? A diferença é nenhuma, irmão. A diferença é nenhuma. O importante é que você esteja orando em todo o tempo. Em todo o tempo. Você já pensou se você só orasse de joelhos? Como é que você ia orar dentro do ônibus? A Bíblia fala para orar em todo o tempo. Orai, né? Sem cessar. É orar em quê? Em todo o tempo. Levantai as vossas mãos santas, sem mácula, né? Em todos os locais. Então você precisa orar todo o tempo. Agora você está passando no meio de uma avenida, na capital da cidade, aquele tumulto todo. Ai meu Deus, eu estou com a vontade de orar. Aí você vai dobrar o seu joelho ali na frente, atrapalhando o caminho das pessoas, então realmente não precisa, né? Você pode orar fazendo uma ligação mental com o Senhor. Até orar sem palavras, porque a Bíblia fala que Ele conhece tudo em nós. Antes mesmo da nossa palavra chegar à boca, Ele já conhece, está lá no Salmo de número 139. Tá bom? Espero que você tenha gostado. Espero que eu tenha podido te ajudar um pouquinho na oração. Não tem como eu te ensinar a orar. Não tem. Não tem. Isso é impossível de fazer. Mas eu posso te ensinar biblicamente o que foram feito aqui, como as pessoas oravam, como as pessoas buscavam a Deus, e a gente segue esse exemplo. A gente segue esse exemplo porque a história, ela serve para nos ensinar, para nos corrigir. É para isso que serve a história. Tá bom? Que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Na próxima semana estaremos aqui com um novo tema, e em nome do Senhor Jesus, continua firme. Não se afaste do Senhor e ore em todo o tempo, em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe.